Olá, boa noite, bem-vindos. Vamos só aguardar mais um momentinho, as pessoas começarem a participar, começarem a visualizar para que nós iniciar, para que a gente possa iniciar. Muito interessante, as pessoas já estão começando a visualizar, estão ansiosas, aguardando, muito bem. Então, hoje nesta live nós vamos mostrar uma publicação da Arara Azul. Então, é um livro intitulado Conecta Libras, que tem como organizadoras eu, Renata, este aqui é o meu sinal, eu me chamo Renata, em conjunto com algumas outras colegas, a Anne. Então, nós duas somos responsáveis, organizamos algumas publicações, alguns artigos e chegamos ao todo em 5. Então, são 5 artigos relacionados a diversos temas. Então, hoje, a primeira autora do artigo é a Carilissa, e o artigo trata sobre a história dos movimentos surdos. Então, nessa live, ela não é bem um formato de palestra. Então, daqui a pouquinho a Anne vai explicar como vai funcionar hoje, porque é o nosso primeiro evento, será sempre de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, às 7 horas da noite. Então, memorizem essa data, coloquem nas suas agendas. Então, agora eu vou convidar minha colega Anne para explicar como vão funcionar essas lives. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite a toda a comunidade surda. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo na realidade. Igual a Renata disse antes, ela não seria bem uma palestra, que é um momento assim um pouco distante. Nós vamos nos aproximar, vamos fazer um bate-papo, inclusive como se fosse um chá, né? Um encontro com chás. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre esse livro, nós estamos apresentando ele, e o assunto vai ser de uma forma leve. A Carolice ela vai explicar sobre a história dos movimentos surdos, que são um assunto muito importante, muito interessante, e que retratam todo o movimento da cultura surda, da história dos movimentos surdos. Como houve muito. Como os movimentos surdos são muito. Então, hoje nosso bate-papo ele vai ser um pouco. Travei. Então, Então, o nosso papo hoje vai ser bem descontraído. A gente vai brincar com os balões, onde a Cariliça ela vai explicar para nós mais ou menos essa diversidade. Ela vai explicar para nós mais ou menos um resumo, onde vai explicar o que vai falar desses artigos que a gente vem trabalhando. Vou apresentar para vocês Cariliça.
Olá, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Esse é o nosso encontro, né? Nosso primeiro encontro, nossa primeira live sobre o nosso caderno. Nesse primeiro assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos surdos, sobre essa história. Este é o meu sinal, sou professora de Libras, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse caderno, na verdade, ele tem vários artigos, e eu acabei selecionando alguns, né, alguns textos da minha pesquisa de mestrado, onde eu acabei selecionando mais falando sobre a história desses movimentos surdos. Então, né, a gente vai falar sobre como começou essa história. Vocês sabem que agora, né, nesses movimentos que tem essa diversidade, também esses projetos, enfim, que são diferentes, né, do que a gente tinha é um movimento diferente que a gente tem hoje. Então, a gente vai ver um pouco dessa luta, né, dessa diversidade que existe hoje na minha pesquisa, né, nesses movimentos surdos, onde marcou bastante, que é muito forte, esse movimento bilíngue dentro das escolas do Brasil, né? Isso em 2011. Mas na minha pesquisa fala só sobre isso? Não. A gente vai falar como essas pessoas, como esses movimentos, como esses surdos militantes, qual o assunto, né? Ou como conseguiu administrar todo essas pessoas. Em 2011, aqui no Brasil, a gente teve um grande movimento que foi em Brasília. Foi mais ou menos 4.000 pessoas naquela época, e a gente fica pensando assim, ó, 4.000 pessoas, né? Sim, 4.000 pessoas. E a gente tinha também a ajuda da tecnologia, das redes sociais. Aí a gente fica pensando, nossa, 4.000 pessoas, mas só surdos? Não, nós tínhamos todas as pessoas que apoiam a comunidade surda, né? E nesses 45 dias de projeto, a gente conseguiu 4.000 pessoas nesse movimento em Brasília. E a gente pensa, né, naquele tempo era difícil a gente juntar toda essa pessoa, mobilizar essas pessoas, né? E isso que a gente tinha mais a questão de comunicação, a gente enviava através do correio, através do e-mail, né? Então não era a comunicação tão ativa como a gente tem hoje. Então, nesse movimento bilíngue, né, o que aconteceu? Era mais uma questão de políticas públicas que a gente tinha naquele momento, em relação da escola especial. A escola especial focada para surdos, era como se a gente tivesse aquele meio, né, aquelas pessoas, e não. E eles acreditavam que a gente precisava ter essa inclusão escolar, porque naquele tempo a Secretaria Especial falava que a comunidade surda não teria uma cultura, né? E assim, a gente sabe que não é assim, foi onde a gente acabou fazendo essa mobilização, né? E a gente fez esse pedido em relação à escola bilíngue. Essas 4.000 pessoas, né, que a gente conseguiu através das redes sociais, através de vídeos, a gente conseguiu também fazer uma mobilização em relação a outros países também. Por exemplo, a gente teve algumas pessoas bastante famosas que acabaram também atuando, alguns atores também, pessoas bastante importantes que acabaram apoiando essa nossa luta em relação a essa escola bilíngue. E isso marcou, né? Foi onde acabou, a gente teve bastante desenvolvimento em relação a essas escolas. E a gente sabe que tem também o Plano Nacional de Educação, enfim. E hoje, infelizmente, tem essa política de documentos e legislação, e a gente tenta conectar isso. E algumas escolas acabam fechando, né? A gente sabe que tem um número de surdos decaindo dentro das escolas, e o nosso número de surdos na questão de inclusão vem aumentando esse índice. E isso é bastante triste para nós, né? Para a comunidade surda, porque a gente tem uma história, mas primeiro a gente vai falar dessa comunidade surda que
que veio em 1857, que foi o INES, e até hoje existe essa essência, e onde a gente percebe que existe uma luta, né? E isso vem se mudando, e a gente vem percebendo que existem essas dificuldades até hoje. Então, em 1857, a gente teve a criação do INES, e aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve 13 escolas, e essa é uma resistência, e onde a gente percebe que isso vem perdendo, né? Então, essa luta que a gente ainda persiste nas escolas, isso em 1857. Isso em 2006, a gente teve a lei da Libras, né, a atuação do Letras Libras, e hoje a gente percebe que tem bastante surdos dentro das universidades, professores surdos, e isso é como se a gente pensasse assim, não, esse sujeito surdo, ele precisa ser só um profissional da área da educação, ou ele pode ter outra, ele pode ser um arquiteto, ele pode trabalhar com a questão da administração, pode, né? Até surdos engenheiros, né? Porque assim, essa é uma luta em relação à acessibilidade. E a gente percebe que dentro da universidade ela tem que ter o tradutor e intérprete para apoiar. E isso a gente não tinha antes, né? E essa é uma luta nossa da comunidade surda. E isso em 1857. E a gente acredita que isso existia também naquele período, né? Onde a gente acabava tendo essas convenções, e a gente percebe que isso é uma luta constante, e é de vindas e idas, né? Então, com essa questão do INES, e aí depois veio a proibição, e depois o Congresso de Milão, isso em 1880, também o INES sofreu muito em relação a essa proibição, e depois a gente voltou com essa luta. Então a gente percebe que essa criação da FENEIS, nesse período onde a FENEIS ela tinha um grupo de pessoas ouvintes com surdos e não tinham essa visibilidade em ser o sujeito surdo, né? Era mais uma visão clínica de deficiente, né? De ver esse sujeito. Então, a FENEIS foi onde ela, 10 anos depois, ela trocou, e aí em 1988, 1987, foi nesse período, onde a gente começou a ter uma diretoria voltada para a comunidade surda, e onde a gente começou a ter mais lutas em relação a esse direito linguístico, né, onde a gente tem também essa afirmação dentro da língua de sinais. E isso é uma prova, é uma luta que a gente vem, é a questão também desses surdos serem mais engajados em serviços inferiores. Então a gente percebe que essa luta vem, e a gente sabe que essas pessoas surdas são capazes. Então a FENEIS ela vem abrindo para essas pessoas como se fosse uma oportunidade, inclusive esses professores. Antes a gente olhava assim, né? Ele era apenas um instrutor, onde o Letras Libras, em 2006, ele começou a ter mais essa visibilidade. A gente teve esse processo em 2006, onde teve o Letras Libras, ou até hoje a gente tem, né? A gente percebe que isso tem em vários polos, Universidade Federal de Santa Catarina e outras universidades, onde a gente também vê que tem bastante surdos também já inseridos no mestrado, doutorado, e essas pesquisas elas estão sendo mais focadas, né? Hoje a gente percebe que tem a área da educação, tem a área da linguística, literatura, uma pesquisa social, pesquisas de traduções, a gente percebe que está ampliando essa diversidade, onde existe também esses surdos. Então, esse movimento surdo, hoje, onde tem esses departamentos, a gente percebe que tem a questão do feminismo, tem também a questão de políticas públicas. A gente percebe que dentro da sociedade existe bastante departamentos em relação a isto. E a gente vê que
essa luta da comunidade, esse sentimento, ele acaba sendo mais focado, mas é sempre a mesma luta, é a qualidade de vida, é a acessibilidade. Por exemplo, a questão do feminismo, né? Por quê? Por que o feminismo? Porque as mulheres hoje elas se sentem muito limitadas, e essa é a grande luta. Esses movimentos também que a gente percebe, o movimento do pessoal do esporte, essas vagas especiais que a gente sabe que tem essas lutas dentro de cada departamento. Então, essa é a nossa militância, esse é o nosso objetivo. Parece que cortou aqui, meninas. Tá certo. Então, esse é o nosso movimento surdo. Hoje a gente vai falar sobre essa. Desculpa. Essa troca, né, desses movimentos surdos, essa cultura. Por exemplo, o movimento surdo bilíngue em 2011. 4.000 pessoas. Como conseguiram juntar 4.000 pessoas, né? Na verdade, a gente sabe que é um movimento dentro da comunidade surda, onde teve o apoio das redes sociais, teve foto, vídeos, e essa é a cultura, né? A cultura desse cidadão surdo, essa cultura da surdez, onde tem diversos momentos, certo? Muito interessante suas colocações sobre a cultura surda. Então, por exemplo, os antepassados dos surdos se encontravam nas escolas de surdos ou nas associações, né? Mas hoje em dia estão em espaços muito mais diversos, né? Também temos surdos que participam em esportes, em outras esferas também. Então, por isso que agora eu vou pedir a ajuda do nosso público. Só um momento. Então, eu tenho aqui comigo 5 balões. O primeiro deles tem o desenho de uma estrela. O segundo deles tem o desenho de um coração. O terceiro é uma bola. O quarto é um sorriso. E o quinto é a letra X. Então, eu vou pedir para vocês, né, para o público, escolher algum desses desenhos. Escolher um e colocar no chat. Nossa, vejo vários comentários. Podem escrever ali escolhendo um deles. Algumas pessoas eu vi que já conheço ali que escreveram no chat. Então, escolhemos o sorriso, primeiro deles. Então, minha primeira pergunta. Antigamente, muitos líderes surdos, diversos líderes surdos, então, diversas personalidades surdas participaram desses movimentos, né, na área da educação, por exemplo. Então, eu percebo que a comunidade surda, ela existe, ela possui vários líderes. E eu vejo, inclusive agora no YouTube, vários. Então, gostaria que você explicasse como que eram esses líderes surdos antigamente e hoje também, como que está sendo as lideranças surdas jovens.
Verdade, Anne. A gente percebe essa mudança, né? A mudança de vida também dessas pessoas. Antigamente, os surdos era mais ou menos sempre aquele mesmo grupo, o mesmo assunto, o mesmo tema sobre a escola bilíngue, né? A língua de sinais. Depois da concretização da legislação, a gente percebe que teve um alívio, né? E isso é diferente para essa equipe jovem, né? Que quer o diferencial, que, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, a gente percebe a questão do preconceito, a questão de não poder trabalhar, enfim, né? Tem tudo isso. Depois da criação desses movimentos, depois a gente conseguir também a questão dessa luta, de mostrar também que as pessoas surdas são capazes. A questão também do esporte, né? Não só voltada para a pessoa deficiente, mas a gente também mostrar a capacidade do pessoal do esporte de conseguir também fazer essa liderança. O pessoal também do skate, correto? A gente percebe que tem vários grupos, né? Várias diversidades sendo concluídas aqui. E a gente vê que tem vários campos. Então, a gente vê que esse surdo ele não fica só focado na área da educação. E o surdo não quer mais isso também, né? Ele quer uma outra militância. Talvez esse surdo queira fazer um canal também de cozinha e inserir a língua de sinais, ter essa troca também com outras pessoas em língua de sinais, né? Esses líderes hoje, a maioria, vamos dizer assim, que hoje tem a sua referência, né? E a gente percebe que hoje é um pouquinho mais misturado, mais mesclado, né? A gente percebe que antigamente esse surdo mais jovem, ele era como se fosse uma questão de educador, de luta, de passar essa referência para as pessoas, né, e entender. A gente percebe que hoje esses surdos mais jovens, a tecnologia consegue influenciá-los, e eles conseguem ser mais individuais, conseguirem fazer a sua luta, ter o seu perfil, conseguem ser sozinhos em relação a isso, e a gente percebe que isso tem se estendido. Por exemplo, o Facebook, a gente percebe que tem grupos de viagem, grupos de culinária, enfim, né? Mas tem um ou dois líderes ali que acabam ajudando, que tem mais alguns sinais. A gente sabe que tem esses surdos que ainda acabam apoiando essa juventude. Muito interessante. Eu já vi ali nos comentários que o próximo escolhido foi o coração. Então, eu acredito que antigamente os movimentos surdos, eles eram a favor, né? Eles eram em prol das escolas bilíngues. E agora em 2020, esses movimentos surdos, quais são os objetivos deles, né? Quais são os motivos por militar? Porque já temos alguns direitos garantidos, né? Língua de sinais, as escolas bilíngues, né? Mas nós percebemos que esse processo ele não está pronto ainda. Nós precisamos continuar militando, os movimentos surdos continuam. Então, qual é a bandeira do movimento surdo de agora? Ou será que ela não é mais tão necessária? Ir a passeatas, né, presencialmente, será que esses movimentos eles não estão sendo feitos pela internet? Será que eles vão deixar de ser feitos? Na verdade, a gente sabe que tem a questão, essa palavra, né? Politização, né? Por exemplo, a gente sabe que é uma discussão bastante difícil, né? Se vai falar em relação a essa conexão com a cultura surda, a gente sabe que são grupos que acabam criando grupos, né? Principalmente se a gente vai falar da educação bilíngue, tem alguns estados que acabam se fechando em relação a isso. E a gente sabe que a nossa legislação, infelizmente, ela é frágil. Por exemplo, aqui em Caxias, a gente tem a escola de surdos, mas por que esse número de surdos está diminuindo? Por causa da legislação, por causa da inclusão, por causa da legislação, enfim.
E a gente percebe que a prefeitura e esses municípios não querem arcar, né, com um orçamento, talvez não queiram pagar um transporte para essas crianças. Então, acredito que escola especial é complicado, né? Existe ainda esse movimento surdo, mas o problema seria mais a questão da legislação, que é onde mais é essa referência em relação à legislação. Infelizmente, as pessoas acham que está pronta essa questão da questão da escola bilíngue, mas assim, ela é um pouco frágil e ela ainda é rígida em relação a essa inclusão. Então, sobre a escola, essa escola bilíngue, a gente percebe que existe essa questão da individualização do sujeito, né, de lutar por si, e aí a gente sabe que isso acontece também em relação à comunidade ouvinte, né, e a gente percebe que isso vai criando essa mescla, né, e a gente precisa, na verdade, discutir mais sobre isso. Exato. Qual será o próximo balão? Ainda temos estrela. Também temos a letra X. Vamos ver ali nos comentários. Escrevam qual que vocês querem. Podem colocar nos comentários. Ou Carelita, você escolhe? Olá, qualquer um. Ou... Estrela. Então, alteramos para a letra X. Me desculpa, Renata. Enfim, a minha palavra caiu, mas ela é... Enfim, eu lembro, né, quando eu era criança, eu tinha alguns amigos surdos, nós conversávamos, né, fofocávamos, conversávamos também bastante, e eu sempre perguntava para essas lideranças surdas se estava correto ou estava falsa as informações, né, para eu sempre ter uma prova, né. Sempre tinha como referência esses líderes surdos, mas percebo que hoje em dia essas lideranças, elas podem estar influenciadas ali pelo Facebook, então vocês podem, não sei se vocês conseguem me entender, ou também pelo alguma outra personalidade famosa no YouTube. Então, sempre que vê alguma informação em língua de sinais, eles já têm ela como modelo, como referência. Então, gostaria de saber a sua opinião. Isso também, se você tem alguma referência surda que sinaliza pelo YouTube ou pelo Facebook, algumas coisas, algum seguidor. Então, gostaria que você falasse sobre isso. Então, a questão das redes sociais, hoje, ela é muito forte, né? A gente sabe que agora, com a questão do coronavírus, né, o Covid, a gente sabe que tem bastante live, Instagram, Facebook, nossa, a gente percebe que essas tecnologias, elas estão no nosso cotidiano. O ano passado, a gente teve o folclore em Gramado. Aí teve mais ou menos 7 pessoas famosas do YouTuber. E eu perguntei para essas pessoas, como vocês escolhem o tema? E depois fazem, vocês estudam, vocês pesquisam? Não, na verdade são surdos, são pessoas surdas que entram em contato com esses youtubers e eles fazem essa pesquisa e fazem essa sinalização, né? Na verdade a gente percebe como se fosse um apoio, né, para essas pessoas. Então, por isso, né, que a gente percebe que esses surdos, eles pedem apoio. E a gente vê que tem bastante histórias, por exemplo, alunos surdos que estão em escola inclusiva, que não têm oportunidade,
que perderam questão de conteúdo, enfim. Então, a gente percebe, tem um rapaz, um youtuber famoso que fala sobre a história, e a gente vê que, nossa, né, a gente começa a entender esse movimento, essa história, porque infelizmente alguns surdos não tiveram essa oportunidade, não tiveram esse tipo de informação. Então, sim, seria muito importante essas redes sociais, essa comunicação, porque ele acaba ensinando muita coisa diretamente na sua língua de sinais, e onde o surdo, ele visualiza, ele é visual, essa é a vida dele. Então, precisa sim a gente cuidar, não acreditar em tudo que a gente vê, mas a gente acabar estudando, entender quem são, comparar também essas questões de pesquisas para a gente poder também concordar. Não a gente ficar simplesmente acreditando, né? A gente percebe, a gente sabe que tem bastante fake news por aí, ainda mais dentro da comunidade surda, onde as pessoas acabam acreditando diretamente e fielmente. Então, as redes sociais, ela é importante, sim, principalmente na língua de sinais, mas refletindo também hoje sobre o coronavírus. A gente vê que tem o Instagram, o Facebook, que ajuda essas questões de informações, né? A gente sabe que antigamente teve uma outra doença e onde a gente sabe que não tinha esses surdos e não tinha esses conhecimentos, né? Hoje os surdos eles têm essa informação, tem todo esse tipo de conhecimento. Perfeito, muito bem. Então, ainda temos 2 balões. Então, vocês podem aproveitar e fazer, nesses momentos também, algumas perguntas ali nos comentários. Nós vamos olhar as perguntas e escolheremos algumas para responder. E no final de hoje, nós teremos um sorteio deste livro. E posteriormente será enviado por correios, né, para vocês. Então, qual balão nós vamos escolher agora? A estrela? Isso, correto? Então, minha pergunta é sobre alunos surdos. Nós percebemos que vários alunos surdos ingressam na escola, correto? Porém, esses surdos estão sendo incluídos, estão indo para escolas de inclusão. Então, temos movimentos de escolas de surdos, sim, mas, contudo, tem uma discussão muito grande ainda com as escolas de inclusão. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos diversas escolas de surdos espalhadas pelo estado, mas é um estado ainda que se diferencia por conta disso. Então, puder falar? Sim, aqui realmente, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 escolas de surdos, e isso é muito importante, porque o nosso estado é onde mais tem escola de surdos. Então depende muito desse sujeito surdo, né? Essas pessoas surdas, alguns eles aceitam essa inclusão e alguns também têm um suporte dentro dessa escola. Às vezes a professora sabe Libras, às vezes tem um intérprete, às vezes tem a família. Na maioria das vezes a gente sabe que a família acaba deixando, insere esse aluno surdo e ele acaba não desenvolvendo. Não estou falando isso no geral, assim, mas a gente percebe que é o que mais acontece, né? Enfim, tem alguns surdos que acabam sendo incluídos e se desenvolvem bem, alguns surdos que são implantados que não se desenvolvem bem. Enfim, a gente sabe que tem diversos, depende, isso é muito variado, né? Eu, por exemplo, sempre fui em escola de surdos, nunca tive a inserção da escola de inclusão. Então, eu me sinto muito sortuda em relação a isso, porque eu tive sempre os professores sinalizando.
sei também que a minha família me apoiou muito em relação a isso, porque a gente sinalizava. Então depende muito desse aluno surdo. Acredito que em 2014, mais ou menos, foi onde a gente fez um documentário sobre a inclusão, né? Essa educação, qual seria ideal? E a gente sabe que tem muitas pessoas surdas de outras escolas que vieram aqui em Caxias para no Ellen Keller, na nossa escola, e ficaram bastante chocadas com a nossa realidade. Nossa, aqui é tudo sinalizado, matemática, enfim, todas as disciplinas, porque a maioria das pessoas acham que a escola de surdo ela é inserida apenas para ensinar Libras, e não, existe também a questão das disciplinas. Então eu fico pensando assim, o quanto eu fui prejudicada, né? Em quantas oportunidades eu perdi. Então a gente fica pensando em relação a isso, se esse surdo ele aceita essa inclusão ou se de repente a escola também tem um apoio e ela consegue inserir muito mais. Qual o tipo de estrutura? A gente sabe que não tem uma estrutura pronta para trabalhar com essas crianças surdas no geral, infelizmente. Correto. Então, última pergunta. Eu acredito que vocês duas podem responder, porque ela, aproveitando o gancho das escolas bilíngues. Então você pode complementar, Renata, se quiser. Estamos quase no fim. Então, pensando na perspectiva da escola bilíngue, indago se os professores que estudam, eles são formados na área. Então, e dentro do currículo da escola bilíngue, eles também já estão inseridos com a língua de sinais. Quando a gente vai falar desses profissionais dentro da escola bilíngue, é um pouco complicado, né? Porque hoje tem bastante surdos, tem bastante professores surdos que acabam trabalho dentro, eles estão lecionando dentro das faculdades. E é onde essas escolas acabam sofrendo, né? Elas têm os professores surdos já estão graduando dentro das outras instituições e a gente percebe o que é importante, né? O importante é a gente fazer essa parceria com a universidade e a escola. Que é importante também dar essa formação como uma troca também para esses alunos, ter essa troca, porque se a gente acabar separando esses professores já formados, separar dessas escolas bilíngues, a gente percebe que isso vai ficar frágil. E a gente vê que só tem pessoas ouvintes e está faltando esse público. Que nem a gente sabe que todas as escolas, né, está faltando esses professores surdos. Então, a gente está faltando hoje, neste momento. Tu imagina como vai ser daqui a algum bom tempo, se todos esses professores já são ouvintes, e se algum desses professores surdos precisam ter no seu estado, na sua região, antes a gente teve algumas reuniões que falavam sobre a história do Brasil, né, com esses professores, e a gente fica pensando, é impossível, né? É muito mais fácil cada professor estar lecionando dentro do seu município, que nem aqui no Rio Grande do Sul, no seu estado, e assim vai por região. Essa formação continuada dentro da universidade é importante para ter essa troca com a escola. Não é que nem um remédio e a gente melhora de um dia para o outro. Não, a gente precisa de uma pesquisa, isso precisa ser em conjunto. Por exemplo, agora, com a situação do coronavírus, né? Tem essa pandemia. Tem muitas pessoas que não sabem como trabalhar com os alunos surdos, o que vão fazer, né? Vídeo, enfim. Tem bastante pessoas que vêm
que me chamam, né? Que me consultam, porque não tem uma receita pronta. E a gente percebe que as pessoas ainda se sentem limitadas em relação a isso. Então, é muito importante a gente ter essa troca com a universidade e ver como a gente vai conseguir trabalhar isso dentro das escolas de surdos, melhorando essa visibilidade também da língua de sinais com o português. Pensando nisso, conectar essas duas áreas. Então, interligando com essa pergunta, a Márcia pergunta, dizendo que acha, ela indaga se essa inclusão realmente ela funciona e como que é a escola bilíngue neste caso. A escola bilíngue ela é totalmente diferente da escola inclusiva. Né? O foco dessa escola bilíngue, o foco dela é a língua de sinais. E aí a segunda língua, a língua portuguesa. E dentro dessa escola inclusiva, isso não existe. Essa escola inclusiva é como se colocasse o surdo dentro de uma sala com mais 30 pessoas ouvintes, e isso é uma inclusão? Não, isso não é uma inclusão. Até hoje, isso a gente sabe que isso não é inclusão. Isso, na verdade, é uma desinclusão. Se existisse essa inclusão, não precisaria da escola bilíngue. Né? A escola bilíngue é exatamente isso, é inclusiva para as pessoas surdas. E no momento dessa inclusão, a gente sabe que tem muitas escolas que acham que trazendo o intérprete isso vai solucionar, e não é assim. Precisa de um trabalho, um conteúdo diferenciado para poder fazer atendimento a esse sujeito surdo. Essa pessoa surda, esse aluno surdo, ele precisa ser direcionado com um professor, falando na sua língua, não só tendo o intérprete. O intérprete ele é apenas um profissional tradutor-intérprete. O professor ele precisa também ter esse conhecimento da língua de sinais. Muitas vezes percebo que as pessoas, tem intérprete, então é fácil. Não, a intérprete, ela não é o professor. O professor, ele precisa saber a língua de sinais. Dentro dessa escola inclusiva, na verdade, né, que seria o modelo ideal, a escola bilíngue. Temos uma pergunta também da Paola, que relatou a sua experiência dentro da escola de surdos. Então, é só um complemento. Verdade, né? Então, vamos agora à última pergunta. Então, vamos fazer o sorteio neste momento do livro? O que vocês acham? Já estouramos todos os balões, já respondemos 5 perguntas. Então, ainda temos tempo, então ainda podemos esperar, podemos responder mais algumas perguntas de vocês. E daqui a pouco nós iremos fazer também o sorteio. Aproveitando esse momento, vocês também podem, se tiverem interesse, vocês podem indicar outros. Tem alguns youtubers surdos famosos, né, que podem ajudar a comunidade surda, que são o primeiro, Roberto Castilho. Gosto bastante dele, que ele fala bastante coisas assim em relação à história. Tem o Léo. Não consegui pegar o segundo nome do Léo. Ele fala bastante sobre o movimento surdo, bastante bacana também. Ele tem também um canal que ensina sinais. Este é o sinal. Tem o Gabriel Isaac.
Ele faz alguns movimentos, ele está sempre dentro dos movimentos surdos. O Gabriel também faz algumas provocações em relação à comunidade surda, sobre o ritmo, né? A questão do preconceito em relação à música, né? Não é uma cultura surda. O Gabriel não, o Gabriel ele faz essa questão dos movimentos, né? Ele mostra que a comunidade surda também tem a questão do ritmo. Ele faz também alguns shows com a Anitta, bastante bacana. Temos dois irmãos aqui de Caxias, que eles fazem alguns vídeos em relação a diversos assuntos. Eles até conseguiram alguns prêmios, sobre 10 mil pessoas inscritas, né? Ganharam uma placa de prata, bastante bacana também. Deixa eu me lembrar de mais alguns. Tem uma coda, Melissa, que mora em São Paulo. Ela explica essa experiência de ter o pai e a mãe surdos, bastante bacana também. Então a gente tem bastante pessoas assim, são os que eu mais assisto, né? Eu tenho outros também das redes sociais, mas esses são os mais famosos. Agora no Instagram, então, a rede está crescendo bastante. Também tem a questão poética. Não peguei o nome, é um poeta que fala também, faz poemas de língua de sinais. Tem o Léo Castilho, que dança, é um artista, e a gente percebe que essa cultura onde a gente vem se mostrando, o estilo próprio também desse surdo. Tem também uma moça chamada Pila, e alguns outros também artistas. Muito interessante, já vi, inclusive, algumas palestras no YouTube, mas hoje eu realmente fico muito admirada por ver essa diversidade. Vejo muitos surdos na culinária, surdos dançarinos, temos surdos em diversas áreas, né? Maquiadores surdos, inclusive, gamers também. Então eu fico muito admirada, fico muito contente em ver, porque nós não temos mais uma referência surda, né? Nós temos muito mais, temos várias referências surdas. Então agora Exatamente, é a vamos questão da para diversidade, né? A Libras. isso, ainda temos tempo, então vamos escolher mais uma pergunta. A Cláudia comenta sobre o movimento surdo, o início desse movimento surdo no Brasil. Então, assim, na verdade, a gente não tem um registro oficial desse movimento surdo, né? A gente percebe que esses movimentos começaram a surgir em 1857, neste período, que é onde a gente percebe esse movimento da comunidade surda. Mas, na verdade, óbvio que existiam alguns movimentos anteriores a esse, mas a gente não tem registro. Então, a comunidade surda sempre fala desse primeiro movimento de 1857, onde foi fundado o INES. Foi onde a gente teve bastante movimentos em relação ao trabalho, em relação ao direito do surdo. Antes, o surdo não podia casar antigamente. Enfim, a gente tem bastante lutas aí sobre a comunidade surda. Antigamente o surdo ele não tinha direito à herança, né? Então a gente percebe que essas mudanças vêm sido para melhor, né? O direito em relação à família. Antes o surdo, se ele tinha o filho, era dado para o vô e para a avó, porque na lei dizia que ele era incapaz de ter um filho, de cuidar do filho. Então a gente percebe que esses movimentos eles vêm dando mais habilidade para nós poder mostrar essa luta e dizer que somos capazes, sim. Hoje também com a questão do coronavírus, a gente vê a questão da luta o quê? É a legenda, né? Nas lives, enfim. Tem muitas lives que eu gostaria de assistir e eu não consigo assistir, porque também não tem nem a intérprete, também não tem a legenda.
Então, isso seria uma novidade, isso seria uma outra luta, né? Que não para, essa luta não para. Isso, correto. Percebo alguns comentários ali, então vou escolher um que tem relação com este assunto. Percebemos que esses movimentos surdos, eles têm uma militância e elas muitas vezes se repetem. Sim, mas não é como hoje, né? A gente percebe essa mudança hoje com o coronavírus, né? Ah, vai acabar. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, a gente não sabe como a gente vai conseguir passar por isso. Então, seria também, de novo, uma discussão, né? Para a gente poder conectar essas informações, dá para a gente conversar sobre isso, porque é tudo muito politizado. E o que a gente vem percebendo agora é a questão das associações de surdos, e o que a gente vem percebendo que parece que agora voltou às associações, né? A gente encontra mais pessoas, a gente se troca mais. Tem a questões também dos eventos, parece que a gente vai percebendo que isso vai sendo retomado. Na Argentina tem uma associação muito famosa, né? E a gente está sempre lá. E a gente viu que parou, a comunidade parou, né? E a gente pensa por que que parou, né? Naquela época que existia, não era no tempo do Facebook, e sim do Orkut, onde a gente escrevia e os surdos, não, vamos criar aqui um grupo dentro do Orkut, vamos fazer encontros com as associações, enfim. Então a gente percebe que é mais uma questão de organização, né, de organizar, de conseguir se comprometer com as associações, para a gente poder fazer esse mecanismo de fazer esse encontro, onde a gente consiga se encontrar e se reorganizar. Então, estamos nos aproximando das 8 horas. Então, agora a Anne vai explicar como funcionará o nosso sorteio. Bom, todos vocês que estão aqui organizando, nós já percebemos, nós já explicamos, né, que vamos fazer mais alguns encontros. Então, agora eu vou explicar como é a regra. Então, nós vamos procurar ali uma pessoa. Nós já tínhamos organizado antes. Nós vamos olhar ali nos comentários e encontrar a quinta pessoa que comentou. Ela está presente? Não está presente, então vamos para a próxima pessoa. Ana. Lisandra, está presente? Então vamos para o próximo. Emerson. A Lisandra está ainda presente, está participando ainda, está nos assistindo. Então ela é a pessoa que ganhou o livro. Então, posteriormente, de modo particular, nós vamos conversar para eu conseguir os dados do seu endereço
para que nós possamos te presentear e enviar pelos correios esse livro, tá bom? Me desculpa, peço desculpa ao Emerson e também à quinta pessoa que não estava presente no momento. Então, conforme as regras, nós iríamos sortear o próximo da lista. E nas próximas lives vão ter mais sorteios também. Então, agradeço a todos, agradeço a participação da Carilice, agradeço a participação também da Renata, de toda a equipe parceira. Se você tiver interesse, vocês podem adquirir esse livro ou pesquisar mais informações no site. Gostaria de agradecer a atenção de todas. Então, muito obrigada. Nos encontramos em breve. Agradeço também a presença das intérpretes, nossas apoiadoras. Muito obrigada, boa noite.